Olá, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Muito prazer de estar de novo aqui, dando mais uma aula, a gente conversando. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem dentro de todas as limitações, mas graças a Deus estamos todos bem de saúde, né? A aula que eu preparei hoje é baseado também em outro livro, que eu já comentei em os alunos antigos, eu já devo ter comentado ou ter feito alguma coisa baseada nesse livro, e eu resolvi explorar um pouquinho mais, porque eu acho um tema bem importante. Então, vou apresentar para vocês o livro que nós vamos trabalhar hoje, que é esse livro aqui, chamado Controles Imperfeitos, tá? É de uma autora americana, que eu gosto muito, e eu vou trabalhar também depois, futuramente, com vocês, um outro livro dela, que também é bem importante, chamado Perdas Necessárias. Então, é uma autora assim, bem bacana e traz bastante conteúdo, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar os controles imperfeitos. Por que eu escolhi esse livro? Porque eu tenho observado aí na minha prática profissional, nos atendimentos que eu tenho feito, que muitas questões referentes à mágoa, brigas, discussões, conflitos, eles têm a ver um pouco com essa ideia de controle, que a gente não sabe estabelecer direito que coisas a gente controla, que coisas a gente não controla nos relacionamentos. Então, a autora aborda bem bacana essa questão e acho que é importante a gente poder falar um pouquinho disso e cada um depois poder se observar melhor como que exerce controle sobre a vida dos outros. Então, acho que é uma temática bem importante. E espero que vocês gostem, tá? Se vocês tiverem também sugestões de livro, de tema, pode me passar também, que eu já estou escolhendo um outro tema para a próxima vez, né? Próxima aula, e escolho assim baseado um pouco nas minhas vivências e naquilo que eu observo dos meus pacientes, tá bom? Então vamos lá. Bom, então, esse livro é dessa autora, Judith Vioster. Então, eu fiz um resuminho bem resumido, né? Depois, se alguém tiver curiosidade, vontade de conhecer um pouquinho mais a autora, acho que pode ser interessante, né? Ou quem está vivendo coisas muito parecidas aí, talvez possa gostar de aprofundar, tá? Então, ela coloca, assim, a ideia de que a ideia geral do livro é que muitas vezes a gente exerce controle sobre os outros de uma forma imperfeita. Então, ela descreve um pouquinho o que seria um controle, né? Então, ela dá esses sinônimos: capacidade de administrar, comandar, dominar, exercer o poder, influenciar, domar, suprimir ou coibir. Quando a gente usa no dia a dia a palavra controle, não sei quem está me controlando, eu me sinto controlada, parece que a palavra mais próxima é que alguém está exercendo o poder demais ou na vida da gente. Então, normalmente a gente associa controle com poder, né? Eu acho que essas duas palavras elas podem ajudar a gente a entender então o que significa controlar o outro, né? Essa autora, ela é americana, ela é uma autora viva ainda, ela é uma jornalista e uma historiadora. E ela é uma grande pesquisadora na área da psicanálise. Por isso, os livros dela têm muito conteúdo ligado à psicologia, embora
ela não seja psicanalista nem psicóloga, mas ela trabalha muito como historiadora, investigando muito esses comportamentos, tá? Então, depois, se vocês gostarem, podem olhar na internet. Ela é autora de vários livros infantis, podem conhecer a pessoa dela. Eu nunca vi, mas deve ter vídeos no YouTube e tal. É interessante conhecer pessoas assim diferentes, né? Então, vamos lá. Então, ela vai dizer assim, como que a gente usa o poder? Ela vai descrever que, normalmente, a gente oscila muito, né, entre exercer o poder, ou a gente abre mão do controle ou do poder, ou abusa dele. Então, ela fala que nós, humanos, não dominamos muito bem essa questão do poder ou do controle. Ou a gente exerce de uma forma muito firme, muito afirmativa, que muitas vezes pode ser autoritária, muito afirmativa, muito assim, às vezes grosseira, ou a gente abusa desse poder, então aí fica uma coisa bem exagerada, né? Ou a gente abre mão do poder, entrega o nosso poder, nosso controle na mão do outro. Então, ela fala que a gente precisa conhecer como que a gente está trabalhando o nosso interior, para a gente exercitar melhor o nosso poder, para não ficar toda hora a gente não sabendo direito o que fazer com o poder. Então, ela fala que a gente pode ir para os extremos, né? Ou a gente tem poder demais na nossa vida, ou a gente se sente impotente para tudo. Nada a gente consegue achar que tem um sentido, que eu tenho força, que eu posso liderar alguma coisa. Então, vai do poder exagerado, né? E da impotência exagerada. Ou eu tenho muita liberdade, ou eu tenho muitas restrições, ou eu sou muito ativo ou muito passivo. Então, a gente vai podendo se analisar um pouco aonde que a gente se localiza nessa questão do controle e do poder, tá? Aí ela vai descrever, depois de uma forma resumida, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que são as estratégias de controle. Então, ela vai descrever que a gente vai usar as estratégias de controle quando a gente quer fazer o que nos convém, aquilo que a gente acha que é bom para a gente, aquilo que a gente acredita que vai nos beneficiar. Então, ela fala que a gente fica usando várias estratégias que vai fazer com que o outro ceda, né? Como uma coisa assim, para que a nossa vontade seja exercida. Então, ela vai dizer que a maioria de nós vai usar um pouco as estratégias de intimidação, né? Que é a estratégia de estar intimidando, de estar burlando, de estar tentando algum jeito de deixar o outro desconcertado e o outro acabar cedendo, né? E ela usa esse termo. Outro termo que ela vai usar, que a gente também usa, a questão da recriminação. Então, quando a gente quer usar o poder ou quer abusar do poder, a gente recrimina o comportamento do outro, aí vai falar que a gente pode usar de coerção, né? Contradizer o outro, criticar, denegrir, ridicularizar, usar sátiras, são estratégias que a gente usa para tipo imobilizar o outro, deixar o outro numa situação tão vulnerável que aí você está por cima, vamos dizer, aí você tem o controle, o poder. Então, cada uma dessas coisas, de alguma forma, a gente vai conseguir reconhecer no dia a dia,
na nossa vida, na vida em família, na vida do trabalho, na vida da sociedade, a gente vai conseguir reconhecer essas estratégias. A mídia, a literatura, as novelas, os filmes estão repletos dessas estratégias, onde a gente vê e se reconhece também, né? Outra coisa que ela coloca como estratégia de controle é imputar culpa ao outro, né? Mostrar para o outro que ele é culpado de alguma coisa, né? Então, a gente vai fazer essa sensação de que o outro se sinta bem mal, culpado de não ter feito aquilo. Ai, você nunca vem na minha casa, você não cuida de mim, ou alguma coisa assim, para deixar o outro culpado, desconfortável, imputando culpa ao outro, a pessoa que está usando essa estratégia ganha poder, porque o outro se sente numa armadilha, né? Outra forma de estratégia de controle, ele vai dizer a persuasão, né? Persuasão é ficar tentando convencer o outro de uma forma cheia de argumentos, sedutoras, manipulando, fazendo alguma tática para que o outro possa acreditar naquilo e a gente conseguir ganhar na lábia, vamos dizer assim, o dito popular, né? Outra estratégia, então, uma é parecida com a outra, né? A gente pode usar uma ou várias na mesma conversação, né? A gente tem esse repertório e pode usar, né? E às vezes usa de uma forma exagerada, né? Que ele chama de lisonjas ou bajulação é quando a gente vai tentar bajular mesmo o outro, né? Para que o outro faça aquilo que a gente queira, né? Então, ela vai dando alguns exemplos. Ela fala que tem formas de persuasão, então, bajulação, que tem cara de coisa boa, mas de verdade ela é uma forma sutil de ter controle. Então, ela cita um exemplo assim: o marido, por exemplo, fala para a esposa: ai, amor, não sei como você dá conta de um segundo turno aqui em casa, como você é organizada, como você é eficiente. Então, aparentemente, é um elogio, né? E essa persuasão, esse elogio, pode ser uma estratégia para que ele valorize, então, essa esposa, para que ela continue fazendo exatamente isso. Só você faz isso tão bem, só você é boa naquilo. Então, aparentemente é bom, mas faz com que o outro esteja no controle, para que a pessoa permaneça continuando a fazer isso, para que o outro, então, esteja no controle. Então, são coisas, às vezes, sutis, né? A repetição, isso é muito comum, a gente quer repetir, falar constantemente uma determinada coisa, acreditando que vamos esgotar o outro. Quanto mais a gente falar, mais vai entrar na cabeça do outro, mais o outro vai pensar sobre aquilo, tal. E a repetição exagerada é uma forma de controlar o outro. E é uma forma, às vezes, ineficaz, porque vai produzindo, às vezes, o contrário, uma baixa reflexão, vai produzindo um desconforto, e a pessoa, às vezes, vai ficando cansada, né? Ela não tem mais ouvidos para aquele argumento, aquela fala. Outra estratégia, então, é essa manipulação, né, que a gente usa, tá? Suplicar, né?
mostrando, né, que você precisa do outro. Ah, eu sou inadequado, eu não consigo fazer isso. Ai, como você me pede para fazer isso, né? Mostrar uma fragilidade, uma doença, né? E usar isso como como uma forma de ter controle, né? De ter poder. Eu lembro de uma paciente que ela tinha muito ciúme da nora e queria que o filho desse muita atenção para ela, ela morava sozinha, tal. Então ela usava essa estratégia muito frequente. Ai, você não vê que eu estou doente, que eu estou nos últimos anos da minha vida, você não tem ideia como é ter solidão. E aí fica, então, suplicando, manipulando e usando a culpa para que o outro se sinta bem culpado daquela situação. Então, vê que uma coisa tem a ver com a outra. E aí ela exercia controle sobre a vida, então, do filho. Então, isso é bem comum. Até que a gente vai tendo que trabalhar, então, com os pacientes para eles conseguirem identificar quais são as estratégias que eles estão usando bastante e por que estão usando essa estratégia, por qual motivo. Então, dá para a gente poder trabalhar bem sobre isso. Tá? Outra estratégia é a subversão, que é um pouco agir em segredo, tá? Então, a gente pode dar a impressão de que a gente está concordando, né? Ai, querida ou querido, como você quiser, para mim tá bom, tá tudo bem. Então, dá a impressão que está concordando, mas na realidade a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Então, é um controle sem parecer que está controlando, né? Então, isso também, aí a pessoa esquece a hora, esquece o compromisso, vai agindo em segredo, tal, para manter o controle da situação, tá? Outra estratégia que ela aborda é do fato consumado, né? Aí a gente apresenta para o outro um fato consumado. Ah, eu comprei o ingresso para a gente ir não sei aonde, nós vamos viajar para não sei aonde, né? Um exemplo assim. Consiste, então, em a gente fazer o que a gente quer sem dar explicação ou sem pedir licença. Então, parece assim, delicado, parece fofo, né? Que alguém fala, vamos viajar, eu comprei ingresso para a gente não sei aonde e tal, mas a pessoa está exercendo poder no sentido de que ele não quer ouvir muitos comentários, muita explicação, e nem compartilhar e nem pedir licença. Já vem como um fato consumado, tá? E outra é a coisa da recompensa, né? E o que é a recompensa? Faça o que eu quero, que eu faço o que você quer. Se você me fizer isso, eu faço aquilo. Se você, então, usa essa estratégia da recompensa, tá? Então, ela vai explorando, essas são as mais frequentes, mas ela vai falando do distanciamento, quando a gente quer punir o outro porque o outro não nos deu o que a gente queria, então a gente emburra, a gente se recusa a conversar, se recusa a ter diálogo, porque o outro está exercendo muito poder na nossa vida e a gente está descontente, né? Ela fala também de alguns casos de coerção, de que é o controle sem delicadeza nenhuma, muitas vezes pode desembocar em atos de violência, né? Então, ela vai colocando muito essas ideias de que a gente precisa observar na nossa vida por que a gente usa essas estratégias e o que ela nos beneficia, né? Por que a gente quer ter muito poder ou quer abrir mão do poder,
deixa o outro dominar a nossa vida. Então, é uma reflexão bem séria e é um pano de fundo de muitos conflitos, né? Então, vamos ver mais um pouquinho. Aí ela vai descrever as ilusões sobre o controle. Então, às vezes, na esperança de controlar eventos essencialmente incontroláveis, começamos a nos comportar de modo bobo ou supersticioso. Então, ela cita assim: quando a gente sabe que uma coisa não tem controle, às vezes a gente começa a ter comportamentos supersticiosos. Então, a gente fala: ai, tomara que não chova, sei lá, bate na mesa 3 vezes. Então, a gente não vai controlar esse evento, mas a gente acha que se tiver um comportamento compulsivo, de fazer sinal da cruz, ou de bater na madeira, ou de fazer qualquer coisa, isso vai nos proteger, não vai acontecer aquele evento, né? Então, é interessante isso, ela não aborda muito, mas essa coisa da superstição é um desejo nosso humano de controlar o incontrolável, né? Então, é um assunto também que talvez um dia eu vou ver se eu estudo um pouco melhor para a gente abordar, porque é um assunto importante isso, né? Tá? Precisamos saber quando reter e quando soltar, né? O controle ou o poder. Precisamos entender que tem muitas coisas que não conseguimos resolver, não conseguimos consertar, então precisamos saber quando é caso de dizer eu me rendo. Não dá para resolver isso, isso não está no meu controle, não está no meu poder. E às vezes a gente não sabe fazer essa distinção. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente tem ilusão que a gente possa controlar tudo. Quando utilizar o controle, né? Então, ela vai dizer que muitas vezes abdicar do controle não é sinal de fraqueza. Quando a gente vai dizer eu me rendo, eu não dou conta disso, isso está fora do meu controle, isso não tenho competência. Então, abdicar do controle ou do poder não é fraqueza, né? Porque às vezes a gente pode associar como fraqueza. Insistir no controle não é sinal de força. Então, quanto mais a gente acha que precisa pôr força, né, na nossa reivindicação, na manipulação, quanto mais eu querer exercer poder, não é sinal de força de caráter, não é sinal que eu estou por cima, é o contrário, é a gente está mostrando a nossa inabilidade de lidar com a situação. O mundo apresenta múltiplas escolhas. Tanto a gente precisa saber usar o controle, como ignorá-lo. Então, esse é um desafio para nós humanos. Quando eu exerço controle, quando eu dou um passo atrás, quando aquilo eu não tenho competência, quando eu tenho. Então, a gente vai tendo que fazer uma análise da nossa vida e descobrir ou que se a gente está exercendo muito controle, o outro se sente oprimido e vai começar a reagir, não vai gostar. Quando você está muito submetida, abrindo mão do controle, você está muito sem força, sem potência, também não é bom para você. Então, tudo isso a gente vai tendo que se olhar para conseguir entender, então, sobre o controle. E aí, então, para concluir, que a gente precisa ter um equilíbrio entre poder e submissão. É isso que a gente está falando. Como que a gente vai saber, em determinados momentos, colocar força onde tem que colocar e retirar onde precisa retirar. Então, a gente vai precisar entender os limites e as possibilidades do controle, tá? Então, é um exercício mesmo que eu vou ensinar para vocês e vocês podem fazer em casa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Um exercício para reflexão.
Vocês podem fazer na casa de vocês 3 coluninhas, sem controle, algum controle e mais controle, como eu fiz aqui, tá? E aí vocês poderem fazer essa reflexão sempre. Então, assim, coisas que nós não temos controle, que não está no nosso controle. A pandemia, mudança de clima, mudança de tempo, a nossa constituição genética, a nossa hereditariedade. O que aconteceu no nosso passado, a gente não tem controle. Crenças de outras pessoas, o que as pessoas pensam, sentem, desejam, a gente não tem controle algum. Então, são coisas que a gente não tem controle, tá? O Freud, já falei para vocês uma vez na aula, que em um dos livros dele, ele aponta que o homem não consegue ser totalmente feliz porque 3 eventos na vida dele que ele não tem controle nenhum, e ele cita detalhadamente no livro. Um evento são sobre as grandes catástrofes, né? Enchentes, furacões, secas, epidemias, né? Então, como a gente não tem controle sobre isso, a gente não se conforma com isso, né? Outro, a gente não tem controle nenhum sobre sentimentos, pensamentos e emoções do outro. E que a gente não gosta disso. A gente também se revolta, porque a gente gostaria de ter poder sobre isso. E outro, que não temos controle sobre a morte. Então, Freud vai descrever extensamente no livro, então, que esses 3 eventos a gente não tem controle e a gente não gosta. Então, a gente gostaria de ser quase um deus. E a gente briga na vida porque a gente quer ter controle sobre coisas que a gente não tem. Então, é bem interessante a gente refletir sobre isso. Coisas que a gente tem algum controle, ou relativamente algum controle, sobre a nossa saúde, o que vamos fazer no dia a dia, sobre o nosso emprego, sobre planos futuros, sobre as emoções. Por que seria, então, algum controle? Porque a gente não tem controle absoluto. A gente tem um certo controle de manter nossa saúde em dia, nosso emprego, nossa emoção, mas ela é um controle mais ou menos relativo, não é absoluto, tá? Quais coisas a gente, então, de verdade tem controle? Então, é sobre essa última coisa que a gente vai ter que gastar nossa força, nossa energia, nossa potência, nossa vida, sobre coisas que a gente tem controle. O que eu vou dizer, o autocuidado com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha vida, com quem eu me relaciono, com quem eu faço amizade, o que eu leio, o que eu assisto, quais os valores que eu quero para a minha vida, como eu quero desenvolver a minha fé, a minha espiritualidade, como eu me planejo, como eu gasto meu dinheiro. Essas são coisas que a gente tem controle. Então, é sobre essas coisas que a gente tem controle que a gente tem que fazer investimento, tá? Então, é importante vocês fazerem esse exercício, porque vocês vão poder perceber se vocês estão colocando a força de vocês no lugar errado. Então, muita gente, eu vejo em terapia, nos pacientes, coloca a força ou em algum controle ou sem controle nenhum. E aí, se colocar força aí, perde totalmente a força, porque se não tem controle nenhum, vai ficar batendo em burro de faca. E então, não tem saída. A única saída para quem quer mexer nesse sem controle, algum controle, muito sofrimento, muito desgaste, muita mágoa, muita decepção, porque as coisas não vão acontecer de acordo com o que a gente queira. Então, vamos tentar, primeiro, identificar onde a gente está exercendo o controle, identificar as estratégias que a gente está usando
e apostar naquilo que seja o mais benéfico para a nossa vida. Com certeza, a gente fazendo isso vai melhorar muito a nossa qualidade de saúde mental, vão melhorar muito os relacionamentos, porque você vai saber melhor, não ser abusiva, não ser invasiva na vida de um filho, de um marido, de uma sogra, de uma vizinha, não se abster de coisas que você precisa por força. Então, melhora muito a qualidade nos relacionamentos a hora que a gente consegue identificar tudo isso, tá bom? Então, espero que tenha sido útil. É bem importante essa temática. Depois, talvez o ano que vem, graças a Deus, a gente podendo se encontrar, eu tenho um curso de 6 aulas de vivencial, que aí eu uso psicodrama, vivências, tal, onde a gente vai poder trabalhar coisas concretas para ajudar as pessoas a fazerem esse reconhecimento do seu controle, da sua vida, tal. É bem bacana. Então, se o ano que vem tiver tudo bem, aí eu divulgo para vocês essa oficina que eu faço, que eu gosto muito, é bem bacana, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e aproveitem bem os seus dias e até a próxima aula, tá? Obrigada, viu?